sequência ao estudo em relação à prova testemunhal, vamos trabalhar agora com a classificação doutrinária das testemunhas. Na verdade, isso aqui é extremamente importante por conta de provas de exame de ordem e também de concursos públicos, nos quais requer que os acadêmicos, né, tenham um conhecimento dessa classificação. Apesar de ser uma situação que a gente já estava trabalhando, né, ao longo do estudo da prova testemunhal, mas a gente tem algumas classificações que devem ser do conhecimento de todos. Tá? Bom, então aqui foi aglutinado alguns doutrinadores que têm uma classificação mais extensa, tem outros que têm uma classificação mais sucinta. Então aqui eu coloquei aquilo que é mais solicitado em sede de OAB e sede de prova de concurso público. Tá? Testemunhas diretas são aquelas testemunhas que têm conhecimento dos fatos, né, que presenciaram os fatos, ou seja, as testemunhas oculares. Né? Essas são as testemunhas diretas. Nós também temos as testemunhas indiretas, ou seja, aquelas que ficam sabendo dos fatos através de outras fontes, de outras pessoas ou de outras fontes, sem ter presenciado o fato em si. Nós temos as testemunhas próprias, são que prestam depoimento sobre o fato apurado no processo. E nós temos também as chamadas testemunhas impróprias, aquelas que prestam depoimento de um ato processual realizado, como, por exemplo, aquelas que presenciam o interrogatório policial do acusado, conforme a previsão no artigo 6º, inciso 5º do CPP, e também aquelas que são chamadas em juízo para atestar a regularidade, por exemplo, do ato, né? Então, de algum determinado ato. Testemunhas numerárias são aquelas que estão dentro do número legal do rol, né? Foi especificado pela acusação pela defesa, né? Então, são as testemunhas numerárias, né? E que são as que prestam um compromisso de dizer legal, não compromisso de dizer a verdade, compromisso legal. Nós temos as testemunhas também chamadas de extranumerárias ou judiciais, são aquelas que são ouvidas por iniciativa do juiz. Vejam, e a gente deve sempre relembrar e fazer a conexão, tá? Que o juiz, ele também tem que a prova, né? Então, uma situação que eu sempre falei bastante, né? Que a prova é feita para o juiz, para o conhecimento do juiz. A prova não é da parte. Não é a prova da defesa, a prova da acusação. A prova é para o convencimento do juiz. E se de repente, com as provas obtidas nos autos, o juiz ainda não tem a sua convicção, ele pode ter iniciativa probatória. Né? Então a gente já analisou essa situação e de repente o juiz tem iniciativa de ouvir algumas pessoas, né? Conforme previsão do artigo 209 caput do CPP. Então, por essa situação, nós temos as testemunhas judiciais ou as testemunhas extranumerárias. Tá? Nós temos as testemunhas referidas, né? E isso é um fato um tanto quanto comum de acontecer. Né? Então, eu vou citar um exemplo que eu acho que fica mais fácil. Tá? Vamos imaginar que alguém está no rol da acusação como testemunho e no momento em que foi ouvida, ela menciona o seguinte: olha, sobre esse fato que foi me indagado, eu não tenho conhecimento em relação a isso, mas fulano de tal sabe desse fato. Né? Então aí vamos buscar esse fulano de tal. Então essa é uma testemunha referida. Então o fulano de tal não era uma pessoa que estava integrante, não era uma pessoa integrante do rol de testemunhas, tanto da acusação quanto da defesa, mas ele foi indicado por uma testemunha durante o seu depoimento. Então, por conta disso, é chamado de testemunha referida. Tá? E aí ela vai ser ouvida como testemunha do juízo. Tá? Então, essa é a previsão do artigo 209, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Nós temos também as chamadas testemunhas fedatárias. São aquelas que presenciam a leitura, por exemplo, do auto de abuso flagrante, na presença do acusado, quando ele não sabe ler, né? Quando ele se recusa a assinar, ou quando ele não sabe assinar, enfim, né? Previsão do artigo 304, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Tá? E ainda, por último, nós temos os informantes, que são aquelas pessoas que não prestam o compromisso de dizer a verdade. Tá? Então, esse seria, de uma forma muito simples, uma classificação das testemunhas. Tá? Ao longo das explicações, a gente vai trabalhando com esses elementos, mas aqui passa uma classificação formal para que os acadêmicos tenham o conhecimento em relação a isso.
Tá? Bom, nós temos ainda também dentro da doutrina algumas características da prova testemunhal. Né? Então a gente falou de quem pode ser testemunha, do que é uma prova testemunhal, e aqui a gente tem algumas características. Tá? A primeira característica elencada é a da judicialidade. Né? Só a prova testemunhal, só é prova testemunhal aquela que é colhida pelo juízo competente. Né? O depoimento prestado em outra ação e transpassado, né, e passado para o código, né, para o processo penal, ele não é classificado como uma prova testemunhal, e sim como uma prova documental, ela tem uma natureza documental. Então, a chamada prova emprestada, ela vem como uma prova documental e não como uma prova testemunhal, apesar de ser uma prova testemunhal no outro processo. Tá? Então, aqui, é óbvio que a gente tem a situação, quando eu falo, né, que ela deve ser colhida pelo juiz competente, aqui a gente abarca as situações de carga precatória. Né? Então, a gente vai falar sobre as situações de carga precatória, artigo 222 do Código de Processo Penal, e vamos falar sobre o recolhimento de prova testemunhal via carta precatória, depois via carta rogatória, enfim. Tá? Objetividade. A testemunha tem que ser objetiva. Ela não tem que ficar explanando sobre as suas opiniões pessoais em relação ao fato. Né? Então ela tem que só expor aquilo que ela efetivamente sabe, aquilo que ela efetivamente viu. Né? Ela não tem que ficar sendo explorada. Então o juiz não vai permitir que as partes explorem as questões pessoais, as percepções pessoais dessa testemunha em relação ao réu, à vítima, ao fato em si. Né? Elas devem ser de cunho objetivo. Né? Previsão do artigo 213 do Código de Processo Penal. Ainda a prova testemunhal, ela deve ser oral. Então, a oralidade é a terceira característica que nós temos da prova testemunhal. Né? Então, ele deve ser prestado verbalmente, né? Não sendo permitido que ela faça por escrito. A testemunha ela pode levar apontamentos, né? De repente são muitos fatos complexos, com datas, enfim, né? Vamos imaginar uma situação contábil, né? Então, de repente, são muitos dados, muitos fatos, né? E aí, efetivamente, a pessoa pode se confundir, então ela pode levar apontamentos, mas ela não pode ler, efetivamente, o seu testemunho, até porque ela vai ser indagada sobre os fatos, né? Então, ela não sabe também as perguntas que serão feitas a ela, tá? Essas são previsões do artigo 204 do Código Penal, e a faculdade dela levar apontamentos por escrito está no artigo 204, parágrafo único do Código de Processo Penal. Nós temos algumas exceções. Tá? O artigo 221, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, prevê uma exceção a essa regra da oralidade, né, dizendo, né, prevendo que o presidente ou vice-presidente da República, os presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, do Supremo Tribunal Federal, a prerrogativa deles levar de apresentar o seu depoimento por escrito, né, caso em que as perguntas formuladas pelas partes e definidas pelo juiz, eles serão transmitidas por ofício. Então, nós temos essa possibilidade, né, de ser feitas por escrito. Ainda se a testemunha for muda ou surda e muda, o depoimento também não vai ser de forma oral, né? Até porque para essas pessoas vai se aplicar as mesmas regras que nós temos ao interrogatório com pessoas com essa deficiência sensorial, que tem a previsão lá no artigo 223, parágrafo único do Código de Processo Penal. Então, para elas também será as respostas, né, serão por escrito também. Exceto isso, oralidade, né? Então, é feito de forma oral. Como eu já falei também, a testemunha, ela vai falar de fatos pretéritos. Então, a retrospectividade é uma outra característica da prova testemunhal. Então, as testemunhas só depõem sobre fatos pretéritos, elas não fazem previsões do futuro. Esse achismo que, eu acho que aconteceria tal situação, se isso tivesse acontecido, seria tal resultado. Não, isso não cabe a testemunha ser, primeiro, nem indagada, nem ela, de forma livre, falar sobre essas situações. Né? Ela vai falar daquilo que ela viu, daquilo que ela ouviu, né? Daquilo que ela presenciou em relação ao fato. Tá?
A outra característica que nós temos, e última, é a individualidade. Cada testemunha ela deve ser ouvida de forma isolada, sem que uma ouça o que a outra vai dizer. Né? Então, por isso que elas são separadas e são chamadas uma a uma para a sala de audiência, sem que uma escute o que a outra falou. Né? Então, essa incomunicabilidade deve ser mantida entre as testemunhas, apesar de que a gente sabe que na prática é um tanto quanto difícil essa situação, mas em sala de audiência elas são ouvidas uma a uma, né? E aí então, para justamente não influenciar o ânimo da testemunha quando ela for ouvida, sabendo que a outra já falou sobre o fato, tá? Também é uma previsão que nós temos no artigo 210 do Código de Processo Penal, tá? Bom, outro ponto que a gente tem que trabalhar quando a gente fala sobre prova testemunhal é o direito de oitiva das testemunhas arroladas de forma tempestiva, né? Ou seja, tempestivamente, essas testemunhas são arroladas, se eu tenho o direito de ouvir essas testemunhas, como que funciona essas situações, tá? Então, as partes, tá? Então, uma coisa é eu possibilitar as partes de arrolar testemunhas, mas de repente as partes podem desistir das testemunhas arroladas, né? Então nós temos duas situações diferenciadas aqui, tá? Então as partes, elas são obrigadas a arrolar prova testemunhal? Não, porque de repente ela só tem prova documental, só tem a prova pericial, e a prova documental e pericial ela basta para provar a materialidade de insuficiência de autoria no caso da denúncia, né? Ou a resposta à acusação não tem testemunha porque efetivamente não se tem testemunha que seja favorável, vamos mais ou menos colocar dessa forma, né? Então, não precisa ter prova testemunhal, tá? Então, a gente é obrigado a apresentar o rol de testemunhas? Não, não é obrigado. Agora, eu tenho testemunhas para rolar, eu tenho pessoas para rolar, eu tenho um prazo para fazer isso, eu tenho um momento processual legal para fazer isso? Sim. E vejo que esse é um momento que ele é preclusivo, ou seja, se eu não apresentar aquele rol naquele determinado momento, eu perco a possibilidade da oitiva daquelas testemunhas, tá? Então, no caso da acusação, e quando eu falo acusação de forma geral, Ministério Público ou querelante, tá? Nos casos assim penal privada, o momento é no momento do oferecimento da denúncia ou da queixa-crime. Esse é o momento processual e isso está previsto lá no artigo 41 do Código de Processo Penal, rol de testemunhas. Né? A denúncia ou queixa conterá. E aí tem lá um dos requisitos, é o rol de testemunhas. Tá? E no caso da defesa, é no momento da apresentação da resposta à acusação. Tá? Então, o artigo 396-A do Código de Processo Penal prevê ali que é o momento processual para arrolar testemunhas. Tá? A gente tem o rito do júri, que é um rito especial, onde, numa primeira fase, a gente segue essa orientação, e numa segunda fase, as partes serão intimadas para apresentar o rol de testemunhas que serão ouvidas em plenário. Né? Então, vai ser um outro momento onde eu posso tomar outras pessoas não ouvidas ainda, ou escolher testemunhas que já foram ouvidas para elas serem ouvidas em plenário. Tá? Então, um outro momento que, se eu também não arrolar, eu não tenho a prova testemunhal. Eu posso utilizar a prova que já foi feita durante a instrução criminal, na primeira fase do júri, mas ali, para ser ouvida perante o conselho de sentença, eu não vou ter a prova testemunhal. Tá? Então, isso é bom deixar bem claro. Então, primeira situação, sou obrigada a ter prova testemunhal? Não, não sou obrigada a ter prova testemunhal, mas eu tenho a obrigatoriedade de ter a oportunidade de oferecimento do rol de testemunhas. E isso, se não for feito dentro de um tempo, no momento processual adequado, previsto anteriormente no Código de Processo Penal, que é, no caso da acusação, no momento da apresentação da denúncia ou da queixa-crime, no caso da defesa, no momento da apresentação da resposta à acusação, se eu não fizer, está precluso. Eu não tenho como fazer depois. Tá? Uma coisa que os acadêmicos perguntam, mas eu posso emendar a inicial? Não, a gente não tem emenda a inicial no processo penal, a gente não tem essa situação. A gente tem uma situação chamada aditamento de denúncia, que é, no caso da mutácio libelli, um assunto que será tratado posteriormente em tempo oportuno. Tá? Muito bem, então eu tenho essas situações. E aí vem a pergunta,
tem um número legal para rolar, né? Então a gente tem um número legal para rolar, tá? No caso dos procedimento comum, no rito ordinário, são 8 testemunhas, tá? Artigo 401 do CPP. No rito sumário, são 5 testemunhas, artigo 532 do CPP. No rito sumaríssimo, que é do juizado especial criminal, a gente não tem, né, uma previsão assim, mas são 3 testemunhas. E na segunda fase do tribunal do júri, para as testemunhas serão ouvidas em plenário, segundo o artigo 422, 5 testemunhas. Tá? Aqui, o que compõe o rol de testemunhas? Pessoas que vão ser compromissadas a dizer a verdade. Então, menores de 14, deficientes mentais, e as pessoas que são aquelas que são informantes, elas não compõem o rol de testemunha. Então, por exemplo, quando o Ministério Público rola lá, vítima, o Ministério Público já coloca lá, vítima, porque a vítima não compõe o rol. Ah, não, ali tem 9 pessoas, então está fora, o rol está no excesso. Não, a primeira é vítima, que está escrito, fulano e tal, vítima. Né? Então ela não compõe o rol de testemunhas. Tá? Então somente compõe o rol de testemunhas as pessoas que têm a obrigação de dizer a verdade. Tá? Bom, vamos imaginar, as partes apresentaram o rol de testemunhas. Tá? A acusação e a defesa apresentaram esse rol. Perguntas. O juiz é obrigado a ouvir todo mundo? O juiz ele é obrigado a ouvir todos. Né? Então aqui o juiz ele vai ter que fazer uma seleção, ver pessoas que são efetivamente do fato, ver pessoas que são informantes. Tem juiz que tem o seguinte procedimento, né? Olha, intime-se a defesa para aqueles que sejam somente abonatórias, testemunhas que vão falar da vida pregressa do réu, dizer que ele terá uma pessoa trabalhadora, que é bem vista na comunidade, enfim, né? As pessoas sejam por declaração, né? Dependendo do número de réus, número de fatos e esse tipo de coisa, tá? Então, aí a gente tem um problema, né? Principalmente na questão da defesa. Há um silenciamento de defesa quando o juiz não ouve todas as testemunhas arroladas na resposta à acusação, né? Então, tem juiz que faz dessa forma, tem juiz que vai ouvir mesmo as dívidas pregressas, abonatórias, né? Então, aí a gente tem uma divergência procedimental dos juízes, mas, legalmente falando, o juiz é obrigado a ouvir todas as testemunhas, exceto as testemunhas não possuem nenhuma relação com o fato, não possuem nenhuma relação com o réu, com a vítima, né? São totalmente desnecessárias, né? Então, efetivamente, nessa situação, o juiz pode indeferir a oitiva dessas testemunhas. Tá? Então, vai ser analisado a relevância em relação a isso. Tá? Então, número dessas testemunhas a gente já falou, né? Número é por fato. Então, por exemplo, no rito ordinário, né? 8 testemunhas por fato. Então, o réu responde a 2 fatos. 16 testemunhas no total. Eu tenho que rolar 16 testemunhas? Não preciso rolar 16 testemunhas, né? Eu tenho até 16 testemunhas para rolar, mas eu não preciso rolar. Eu preciso rolar 8 testemunhas? Não, você pode rolar 5 testemunhas, pode rolar 6 testemunhas, pode rolar 2 testemunhas. Né? Quantas testemunhas forem necessárias para fazer a prova que você pretende em juízo. Tá? Bom, a próxima aula nós vamos trabalhar sobre o local de colheita do testemunho e vamos falar sobre o funcionamento de carta precatória no caso de prova testemunhal.